Fim dos processos do INSS na Justiça. Se você ficou interessado, quer saber se essa notícia influencia aí na sua vida ou na vida de alguma pessoa que você conheça, ficou interessado em saber quais são essas ações que o INSS quer acabar aí na Justiça, me acompanha aqui nesse vídeo. Só não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que essa notícia possa chegar a outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Se ainda não fomos apresentados, se você é novo por aqui, eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia para vocês nessa quarta-feira, hoje 18 de novembro de 2020. Vou pedir a você que ainda não é inscrito, que aproveite a oportunidade, se inscreva, é de graça, basta clicar no botãozinho inscrever-se e ative o sininho das notificações para assim ser avisado, receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. A situação é a seguinte: o INSS firmou um acordo no início dessa semana, para ser mais exato, na segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Esse acordo foi feito com a Advocacia Geral da União, a AGU, e o Ministério Público Federal, o MPF. Para que serve esse acordo? Para que sejam analisados os pedidos de benefício dentro de um prazo de até 3 meses. É isso mesmo, o INSS vai ter prazo para analisar os benefícios. Além disso, o que as pessoas ficaram muito aí interessadas, essa medida também suspende ações na Justiça que estão em andamento em primeira instância no Supremo Tribunal Federal, como entrada de mandatos de segurança para questionar a demora do INSS em analisar as situações. A grande dúvida fica aqui nessa parte. Em relação ao prazo, é muito bem-vindo, as pessoas realmente precisam de uma resposta dentro do prazo colocado aqui. É muito ótimo isso, é ótima essa situação, mas a grande dúvida é em relação ao fim das ações na Justiça. Será que você vai ser atingido por isso? Para você que já deixou o like, deixou o joinha aqui, para ajudar na divulgação desse vídeo, mostrando que você assistiu o vídeo. A medida também suspende ações que tramitam em primeira instância no Supremo Tribunal Federal, no STF. Ou seja, apenas as ações que estão lá no STF, como, por exemplo, entrada de mandados de segurança para questionar a demora do INSS para analisar essas solicitações. Então, eles querem acabar com as ações contra o INSS na Justiça para quem pediu para sair da fila do INSS. Então, portanto, não é o fim do processo para você que fez um pedido lá no INSS e teve o seu pedido negado, para você que teve o seu pedido indeferido. Muito pelo contrário, no final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Você que tem o seu pedido negado do INSS deve entrar na Justiça para pedir uma resposta, ter uma segunda chance, uma nova oportunidade e aumentar as chances de ganhar o seu benefício na Justiça. A questão é que muitas pessoas procuram a Justiça porque estão há muito tempo na fila e são esses processos e é esse público-alvo que o INSS quer acabar com a judicialização, ou seja, não quer mais que essas pessoas entrem na Justiça para sair da fila do INSS. Acho que eu já tirei a dúvida de milhões aí de brasileiros, então, portanto, não se preocupe se você tem uma ação na Justiça pedindo uma aposentadoria rural por tempo de serviço, uma aposentadoria por problemas de saúde, aí, por invalidez, auxílio-doença, uma aposentadoria por incapacidade permanente ou temporária, ou mesmo um BPC-LOAS, aí já não é previdenciário, é assistencial, mas o governo continua assistindo as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que não pagaram o INSS. A questão aqui, eles querem acabar com ações na Justiça para quem quer sair da fila do INSS. A proposta é acabar com a fila do INSS também, uma vez que você fala, mas eles querem acabar com essas ações, mas como? Essa proposta tem a intenção de acabar com a fila dentro do INSS. Essa fila que tem assombrado o governo já há muitos anos. Só para se ter uma ideia, hoje, nós estamos aqui 18 de novembro de 2020, mais de 1.800.000 pessoas, ou seja, esses são beneficiários do INSS que estão aguardando na fila do INSS, tem que cumprir exigência
esse processo depende do segurado ou a análise do INSS. Vamos ver essa situação. Se for colocar em números exatos, tem mais de 3 milhões de pessoas aguardando hoje na fila do INSS. A questão aqui é que essa fila aumenta a cada dia, e aqui está dizendo que 1.800.000 pessoas que aguardam na fila do INSS têm que cumprir exigência, ou seja, tem que apresentar algum documento que o INSS está pedindo. Essas pessoas, esse processo depende de você, segurado do INSS, que está na fila. O que eu quero dizer é muito simples. Às vezes você está na fila do INSS e já poderia ter saído dessa fila, porque não depende do INSS. São quase 2 milhões de pessoas, do qual depende apenas dessas pessoas cumprir a exigência de apresentar algum documento que esteja faltando, algum processo, alguma informação que esteja faltando, que o INSS está pedindo. Eu sei que ninguém é obrigado a entender dessas coisas, daí a necessidade, se você está na fila do INSS, procurar um profissional, um advogado ou alguém que tenha um pouco mais de experiência para ajudar você, para que saiba qual é a situação do seu benefício. Se for exigência, cumprimento de exigência, não depende do INSS, às vezes o seu processo está parado porque você não levou ainda essa documentação. Então é uma questão muito séria. Essa proposta quer acabar com a fila do INSS, só que quase 2 milhões de pessoas estão aguardando aí o cumprimento de exigência, e esse processo depende simplesmente de você, segurado, e não do INSS. É quando faltou algum documento, alguma informação, para já dar resposta para você, se você vai ter direito ao benefício ou não. O que é um presente, eu ia deixar mais para o final do vídeo, porque se o INSS negar, aí sim você pode aumentar as chances de ganhar o seu benefício entrando na justiça. Em casos do auxílio por incapacidade temporária, que você conhece aí como auxílio-doença, por exemplo, o INSS vai ter prazo a partir de agora para cumprir essas novas normas aqui. Segundo esse acordo proposto, o INSS vai ter 1 mês e 15 dias. São 45 dias para finalizar essa análise e já dar uma resposta para você se você tem direito ou não, ou sim ou não. Já na pensão por morte, o prazo é de 2 meses, são 60 dias para dar a resposta para você que fizer um pedido junto ao INSS. Para o salário maternidade, o INSS tem exatos 30 dias, tem 1 mês para dar a resposta para essa mãe. No acordo feito aí entre o INSS e a Justiça, a União também se compromete a agendar perícias médicas em 45 dias após o pedido. Então você fez o requerimento no INSS, vai ter ali 45 dias. No mesmo sentido, os profissionais de saúde terão 45 dias após o agendamento para realizar essa perícia médica. Então, se cada um fizer a sua parte, isso pode funcionar. Essa exigência aí para a realização de perícia, existem algumas exceções que podem aumentar esse prazo de 1 mês e 15 dias, 45 dias para fazer uma perícia médica, para até 3 meses. São 90 dias em algumas unidades de perícia médica federal classificadas como de difícil provimento, ou seja, para as quais exige aí um deslocamento de servidores de outras unidades. Então, portanto, esse prazo de 45 dias para fazer a perícia pode ser aumentado, pode ser de até 90 dias, 3 meses, quando exige o deslocamento. Às vezes uma unidade da perícia médica ali precisa de um médico perito de outra unidade, então esse funcionário público tem que se deslocar de uma cidade para outra, então tem uma dificuldade de deslocamento para outras unidades desse médico perito federal, vai exigir um pouquinho mais de tempo para exigir essa perícia, mas não vai poder ultrapassar 90 dias. Os prazos estabelecidos começarão a valer 6 meses após a homologação desse acordo no Superior Tribunal Federal. Vou explicar para vocês. Vamos aqui o que pontuou o Procurador-Geral Federal, ele chama-se Leonardo Fernandes, ele diz o seguinte: não temos dúvidas de que milhares de ações deixarão de ser ajuizadas. Acontece aqui que essa situação que eu estou trazendo para vocês, esse novo acordo, para que não haja mais ações na justiça para sair da fila do INSS, acabaria, na teoria, com as filas do INSS. Esse acordo só começa a valer depois que o Superior Tribunal Federal
homologar esse acordo, aceitar, falar, não, está tudo certo, concordo com essas normas, os prazos estão perfeitos. Então, depois de homologado, o INSS aí vai ter um prazo de 6 meses, meio ano, para essa adequação. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações, para assim que esse processo, esse acordo que foi feito no início dessa semana, assim que chegar lá no Superior Tribunal Federal, no STF, seja analisado pelos ministros ali da corte, e assim que eles aceitarem, esse acordo estiver pronto, eu possa trazer para vocês o prazo que o INSS vai ter para se adequar. Então, depois que a Justiça verificar isso, o INSS vai ter 6 meses para respeitar esses prazos. Então, não começa a valer agora. Muitas pessoas vão dizer, nossa, então tenho 45 dias para marcar minha perícia. Outros, que beleza, olha aqui, eu vou poder receber o meu benefício em poucos meses, né? A situação não é essa. Vamos com calma que a pandemia ainda não acabou. O INSS tem muita coisa, para você ter uma ideia. Faltam poucos dias aí para acabar o mês. Temos poucos dias aqui para acabar o mês de novembro e ainda o INSS não se manifestou se vai continuar, por exemplo, o auxílio doença sem perícia médica em dezembro. Ainda não se manifestou, acaba o prazo para você pedir o auxílio doença sem perícia agora no dia 30 de novembro. Não se manifestou em relação às prorrogações para quem está recebendo benefício por incapacidade, você vai poder continuar prorrogando em dezembro. Não se manifestou também em relação aqui ao pagamento desses benefícios, se vai ser só até dezembro mesmo, se depois obrigatoriamente vai ter que fazer uma perícia médica presencial, sendo que ainda tem algumas unidades do INSS que não tem perícia médica, ou seja, ainda existem várias dúvidas. Em relação também à prova de vida, que não é exigida até 30 de novembro, o INSS não se manifestou se vai prorrogar ou se em dezembro vai exigir mesmo a prova de vida, depois vou fazer um vídeo. Então, são muitas dúvidas, ainda estamos na pandemia, tem a segunda onda, que já foi comprovada aqui por cientistas, por estudiosos brasileiros, saíram várias matérias, eu não trago esse tipo de matéria aqui, que o pessoal não pede nos comentários, mas a questão é que o país está passando por uma nova contaminação do coronavírus. Vamos voltar aqui para os prazos para acabar com a fila do INSS e, consequentemente, acabar com as ações na justiça, pedindo para sair da fila. Especialistas, vamos ver o que os especialistas em direito estão trazendo para essa matéria que eu estou lendo para vocês. Lembrando sempre que no final desse vídeo vou deixar a fonte para vocês, a origem dessa matéria. Especialistas em direito, como o advogado João Badari, tem o canal do João Badari, vai lá, é importantíssimo que vocês sempre tenham orientações de profissionais, cuidado. Eu presto serviço para advogados aqui há 16 anos e o meu canal ele é voltado para notícias, eu trago o que está sendo noticiado. Ah, mas isso saiu na televisão, saiu no rádio. Ninguém está explicando para vocês no rádio como eu explico aqui no canal. A questão é essa. Quer uma explicação melhor? Vai em canais de advogados. Tem inúmeros deles. Um dos que eu assisto sempre é do João Badari aqui. Sensacional. Se inscreve lá que é bacana, tá? Ele tem um escritório. Ele diz que o acordo feito aí entre a Justiça e o INSS, né, é ótimo para o INSS, que vai gastar menos por causa da suspensão aí da judicialização para o segurado. Então, esse acordo é ótimo para o INSS, acaba com os processos na Justiça, o pessoal tentando sair da fila. Ele diz mais, o segurado vai ter o benefício deferido o mais rápido possível, ou seja, já vai ter a resposta ali do benefício que ele ganhou o mais rápido possível. Hoje a gente encontra muitas pessoas que estão precisando do dinheiro para custear necessidades básicas, como gastos com alimentação, e não tem, é o que diz aqui o João Badari, excelente o canal dele, vai lá no YouTube, se inscreve agora. Vamos lá. Vamos ver aqui o que diz o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP. Aqui a Adriane Abrantes, que é a presidente do Instituto, ela explica que o INSS firmou o acordo, pois existe um processo em repercussão lá no Superior Tribunal Federal, em que o INSS teria, nesse sentido, ele estava encurralado, ou seja, já existe uma ação lá no Superior Tribunal Federal,
nesse sentido, de dar um prazo ali de 45 dias, e o INSS ficou encurralado, ficou sem saída, então teve que formar esse acordo para que essa decisão aí, vai que sai essa decisão, e coloca um prazo menor ainda para o INSS, aí o INSS teria que cumprir isso na justiça, seria uma dor de cabeça para o governo, aí ter que pagar a indenização para um monte de gente, complicadíssimo. Então o INSS ficou encurralado. A presidente aqui do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Abrantes, sempre presente aqui nas matérias, ela critica, no entanto, os prazos estabelecidos pelo INSS e a decisão de suspensão de ações na justiça sem consentimento da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que também é parte nesses processos. Afinal de contas, todo advogado é filiado à ordem. Então, ela critica acabar com o processo na justiça, suspender esses processos sem o consentimento da OAB do Brasil. Ela diz o seguinte aqui, na conversa em essa matéria, essa entrevista aqui: hoje já existe um prazo para análise desses benefícios na lei, na legislação, né? O problema é que o INSS não cumpre, afirma Adriane Abrantes em conversa aqui com essa matéria. A advogada aqui completa, ela diz mais, essa Adriane Abrantes, ela é uma advogada lá do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ela é a favor de você beneficiário. Ela diz o seguinte, ela completou aqui nessa matéria: como assim suspender a ação judicial sem falar com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil? Muitos segurados entram com mandado de segurança para fazer com que o INSS analise o benefício dentro do prazo, completou o advogado. Ou seja, resumindo, o INSS não cumpre um prazo que já existe e agora quer reforçar isso na justiça. É complicadíssima essa situação. Vou pedir que você já compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais, você já deixa um like para ajudar. Não é inscrito, já se inscreve aqui para que eu possa informar para vocês assim que for homologada essa situação e colocar o prazo em que o INSS vai ser obrigado a cumprir. Então, só para resumir aqui, você que tem ação na justiça contra o INSS porque perdeu uma ação na justiça, fique tranquilo, não muda nada. Eles querem acabar com as ações de quem quer sair da fila do INSS. Essa que é a intenção do INSS. Se você tiver uma resposta negativa do INSS, comemore. É isso mesmo, para isso que eu deixei aqui para o final do vídeo, para você que sempre participa, você que realmente assiste aqui os vídeos, você que comenta. Você tem que comemorar quando o INSS nega, pois se você tem documentação que comprova que você tem direito, você tem o direito de ir à justiça pedir uma segunda chance, uma segunda oportunidade, e as suas chances aumentam em muito indo para a justiça, porque a justiça tem que ser imparcial, ela não pode ir nem para o lado do INSS, nem para o seu lado, ela tem que estar de acordo com as informações que você vai passar para o seu advogado. Então, procure um advogado. Se o INSS tiver prazo para responder aí e for mais rápido e for negado, comemore, tá? Isso que eu queria deixar aqui para você. Você vai ter mais chances na justiça. Não é o fim dos processos na justiça para quem teve benefício negado. Quero deixar isso bem claro. É o fim dos processos para quem está na fila do INSS. Eles querem acabar com aquela história de entrar com mandado de segurança para você que está há muito tempo na fila do INSS acabar com esses processos. Processos esses que estão todos parados. Já vou adiantando aqui. Não adianta. Para se entrar na justiça tem que ter negativa do INSS, indeferimento. Dúvidas, sugestões, deixe nos comentários, por favor, para que eu possa responder através dos vídeos, para que eu possa trazer uma matéria, procurar uma matéria igual a essa aqui e trazer para vocês, responder aí. Vou deixar essa matéria, como sempre, na descrição aqui do vídeo, um link, um endereço eletrônico para você clicar, acessar, não tem perigo. Você vai poder ler e compartilhar com outras pessoas essa informação e saber a origem, a fonte dessa notícia que eu trouxe e tentei, espero de coração ter ajudado vocês a explicar dessa situação. Quero agradecer a todos, não só do Brasil, até de fora do Brasil, todas as pessoas que assistem os vídeos. Que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje é uma quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Assim que for homologado isso lá no STF, vai ter um prazo para o INSS cumprir esses prazos aqui para dar uma resposta para as pessoas. Então, eu prometo trazer para vocês em primeira mão, assim que esse acordo for
acertado lá pela justiça, quando começava a ler o prazo, quando o INSS estivesse sem o prazo para cumprir prazo. Então é prazo para cumprir prazo que o INSS não cumpre prazo. Dá para entender? É confuso, né? Já existe na lei prazos a serem cumpridos pelo INSS para dar uma resposta para você, ele não cumpre. Ou o INSS já vai negar para você que não tem apresentado documentos aqui, quando você exige documentos, aí você vai procurar a justiça, vai dar uma resposta para você logo de cara, ou o INSS vai ter que reformular uma maneira melhor de colocar isso para as pessoas, porque quando fala cumprimento de exigência, é confuso. Não seria muito mais fácil o INSS falar, olha, preciso que você entre em contato com o INSS urgente quando você faz um pedido, ou então preciso que você leve documentos que estão faltando para o INSS? Não seria o cumprimento de exigência. Não posso falar um palavrão aqui, porque senão vou ser barrado. Mas que coisa é essa? Né? A pessoa fica de cabelo em pé com esses termos, com essas palavras difíceis que o INSS usa. O INSS é para a população, é para o povo. Tem que falar o português aqui. Não é nem o português correto. O português que o povo entende. Não posso. Aqui eu sempre vejo um palavrão na ideia e eu tento me policiar em relação a isso. Então, a questão é, se fossem utilizados termos mais simples, se o INSS falasse de maneira mais simples com as pessoas, acho que diminuiria muito a fila. Né? Sem contar que o INSS não tem tecnologia o suficiente para atender as pessoas, perdeu documentos aí, está fazendo revisão, pedindo documentos aí como forma de pente fino para as pessoas, nem tem tecnologia para isso e exige que você tenha um celular, um tablet, um computador na sua casa. Você que trabalha nem tem tempo para mexer com isso, enquanto um funcionário do INSS não tem uma porcaria de um computador. Tem computador lá de 20, 15 anos lá, computador de 10 anos, um computador com 5 anos você já pode jogar no lixo. Essa que é a questão. Se bem que de 5 anos para cá a coisa melhorou muito, mas é complicadíssimo mesmo. Estou trabalhando com um computador aqui de 2012 e passo por dificuldades, mas as dificuldades financeiras falam mais alto. Eu não tenho condições de trocar o meu computador aqui, mas a questão é que o Estado pega esse dinheiro e eu não posso falar onde ele enfia, né? Ao invés de ter investido no INSS, são 30 anos de sucateamento, uma massa falida do INSS. Por que as agências não voltaram a toda ali? Porque os prédios têm que ser adequados, tem que passar por reforma, isso vai demorar e a pandemia não acabou. O INSS teve 6 meses, mais aí meio ano para se adequar, não fez isso, veio de última hora ali, querendo que você arrisque a sua vida, se contamine ali, aí fala, não, vamos colocar álcool gel ali, e não adianta nada se não houver uma conscientização de que o INSS não investe, o INSS ali tem 30 anos e não investiu um centavo, não investe ali em funcionário, em tecnologia. O funcionário tem ali um computador velho, uma máquina de Xerox e 3, 4 carimbo. Poxa vida. Você ainda tinha a condição de chegar frente a frente, cara a cara com uma pessoa e tirar a informação, olha, o que falta para eu me aposentar? O que falta para eu conseguir meu benefício? E a pessoa explicar para você. Desde o ano passado, ano retrasado, você já não conseguia mais entrar no INSS. Os horários de atendimento, isso independente de pandemia, nem existia pandemia em 2018, 2019. Horários reduzidos, apenas atendimento das 7 da manhã às 13 horas até 1 da tarde, com prévio agendamento. Então não mudou nada, continua a mesma coisa, o INSS só está atendendo agendado também, com horários reduzidos a mesma coisa. Situação que já acontecia antes da pandemia e ninguém fez nada para mudar isso. Muito pelo contrário, contrataram pessoas aí temporárias de grupo de risco, colocaram idosos, pessoas já aposentadas para trabalhar numa pandemia. Olha a situação, gastando dinheiro à toa, essas pessoas não vão poder trabalhar porque são idosos, são de grupo de risco, foram contratados temporários, milhares aí, dinheiro jogado fora, pessoas que não são do INSS para fazer nada, né? Quando se contratou funcionários aposentados do INSS, ainda assim poderia ser utilizado para trabalhos internos, né? Mas são aposentados do grupo de risco, não poderiam atender a população. Você fica aí, agora o INSS quer que você faça tudo pelo celular. Diz aí nos comentários se você tem condição
de pedir algo que você trabalhou a sua vida inteira, o momento mais importante da sua vida, quando você vai ter um descanso, a oportunidade às vezes de completar a sua renda. Muitas pessoas continuam trabalhando para completar a renda. As pessoas vão ter acesso ao seu tão sonhado benefício, a sua tão sonhada aposentadoria. O que acontece? Essas pessoas, infelizmente, não têm mais um atendimento. Elas têm que acessar um telefone celular, um aplicativo, para pedir sua tão sonhada aposentadoria. Uma situação complicadíssima. E o INSS achou que ia acabar com as filas, transferindo a responsabilidade para as pessoas, para que elas fossem atrás do benefício através de aplicativos de celular, para que elas deixassem de procurar o INSS. O que eles fizeram? Tiraram a fila da frente do INSS, colocaram a fila aí dentro dos computadores, dos celulares, uma fila que ninguém vê, assim fica bonito. Você passa em frente ao INSS, não tem ninguém, só que milhões de pessoas passam por necessidade nesse exato momento. Aí querem que essas pessoas não procurem a justiça, querem acabar com as ações na justiça. Vou ficando por aqui, eu espero ter explicado para vocês de coração. Não é inscrito, já se inscreve para que eu possa continuar mantendo vocês atualizados e possa continuar correndo atrás de novas informações. Até o próximo vídeo. Mais uma vez eu quero aproveitar a oportunidade para deixar um forte abraço a todos que me acompanham aqui nos vídeos todos os dias, a todas as pessoas que comentam aqui no canal. Deus abençoe as nossas famílias. Nessa quarta-feira, hoje 18 de novembro de 2020, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando ajudar vocês, tentando explicar essas situações que mudam a todo instante em relação aqui a INSS, benefícios que você tem direito. Então, portanto, fiquem comigo aqui. Não é inscrito, já se inscreve e não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.